O Lar Adventista. Vamos dar continuidade à leitura do capítulo 13, terminando ele hoje. Educação doméstica. Em meio a essa beleza de natureza, vamos falar sobre o seguinte assunto: os esposos em perspectiva devem ser econômicos. Sabe que esse lugar aqui muito bonito? É gratuito, não precisa pagar para estar aqui. Nos tempos primitivos, exigia o costume que o noivo, antes da confirmação do contrato do casamento, pagasse uma soma de dinheiro ou seu equivalente em outras propriedades, conforme as suas circunstâncias, ao pai da noiva. Isso era chamado de dote. O noivo deveria pagar algo para poder se casar. Continuando a leitura. Isto era considerado como uma salvaguarda à relação matrimonial. Em outras palavras, era uma garantia de que o noivo teria condições de sustentar a sua família. Os pais não julgavam de bom aviso confiar a felicidade de suas filhas a homens que não haviam feito as devidas provisões para a manutenção de uma família. Perceba, não era do agrado dos pais conceder a sua filha em casamento para alguém que não tivesse condições de pagar esse dote, porque isso era uma prova de que ele não teria condições de sustentar a sua família. Se não possuíam tino econômico suficiente e energia para dirigir negócios e adquirir gado ou terras, que era o principal da época, receava-se que sua vida se mostrasse inútil. Perceba como é importante nós sermos pessoas que consigam administrar nossos recursos financeiros. Devemos ter a prática da economia. Continuando. Mas tomava-se providência para provar aqueles que nada tinham para pagar por uma esposa. Se você não tinha posse, se você não tinha recursos, havia um outro meio para conseguir se casar com a sua amada. Quando isso acontecia, a autora Ellen White, do livro Lar Adventista, menciona o seguinte, não recomendava porque isso é bíblico, está na Bíblia. Permitia-se-lhes trabalhar para o pai, cuja filha amavam, sendo a duração do tempo determinada pelo valor do dote exigido. Quando o pretendente era fiel em seu trabalho e provava ser digno em outros sentidos, obtinha a filha como esposa. E geralmente, o dote que o pai recebera era dado a ela por ocasião do casamento. Olha que interessante. Se a pessoa não tinha recursos financeiros, não tinha uma terra, não tinha gado, o que ela fazia? Trabalhava para o pai da moça. Sabe com quem aconteceu isso? Jacó. Jacó foi às terras dos familiares de sua mãe, Labão, trabalhou para ele 7 anos para se casar com Raquel. E aqueles dias foram como se fossem poucos dias. Ele, porque muito amava Raquel, trabalhou com alegria, servindo ao pai de Raquel. Quando eles se casaram, depois do período determinado, Labão deu de presente a Raquel algumas coisas. Portanto, tudo aquilo que o noivo pagava, entre aspas, pela sua amada, o pai da noiva dava para a sua filha. Era então uma garantia de que o noivo teria condições de sustentar a família e ainda assim, aquilo pelo qual ele pagava era devolvido mais à filha. Olha que interessante isso. O pai da noiva devolvia à filha. O antigo costume, se bem que algumas vezes se abusava do mesmo, assim como fizera Labão, era fator de bons resultados. Por que Labão fez isso? Ao invés de entregar Raquel a casamento para Jacó, ele entregou Lia, a sua filha mais velha, porque era o costume da época. Costumes podem ser modificados, princípios são eternos. Lembre-se disso.
A infelicidade pela qual Lia passou foi terrível. Jacó, por outro lado, trabalhou mais 7 anos, enfim, ele trabalhou 14 anos para se casar com Raquel. E imagine agora, contra a vontade de Deus, Jacó com 2 esposas. Uma, ao qual ele não amava, a qual ele não queria ter se casado, e a outra, ao qual ele amava e desejava. Que pai, em sã consciência, entrega sua filha para alguém que não a ama? Quanto sofrimento teve Lia com Jacó, por ele amar sua irmã Raquel. Mas Jacó foi um trabalhador leal e fiel para conseguir se casar com quem ele amava. Quando se exigia do pretendente prestar serviços a fim de obter a sua noiva, evitava-se um casamento precipitado. A pressa é inimiga da perfeição. Havia, assim, oportunidade de provar-se a profundidade de seu afeto. 7 anos para se casar com Raquel. E tudo que ele botava a mão prosperava. Labão viu que Deus era com ele. Bem como, além do afeto pela amada, sua habilidade para prover as necessidades de uma família. Trabalhar para o pai da noiva mostrava que ele amava a filha do pai da noiva e também tinha condições posteriormente de, com seu trabalho, conseguir sustentar a sua família. Ótimos ensinos encontramos na palavra de Deus. Se fossem seguidos hoje, muitas famílias não estariam passando necessidades como hoje se encontram. Em nossos tempos, muitos males resultam de seguir uma conduta oposta ao que está na palavra de Deus. Por isso, meu conselho para você: estude a Bíblia nas primeiras horas da manhã. Busque a Deus logo pela manhã, bem cedo. Siga as orientações do livro O Lar Adventista e você será feliz. E com certeza terá um casamento e uma família feliz. Homem algum é desculpado por não possuir habilidade financeira. De muitos homens pode-se dizer: é bondoso, afável, generoso, bom cristão, mas não tem qualidades para gerir os seus próprios negócios. É um fracasso administrando os recursos financeiros da família. Quando se refere ao emprego de capital, é uma criança. Não foi ensinado pelos pais a compreender e praticar os princípios do sustento próprio. Sabe de uma das coisas que está sendo ensinado na rede de educação das escolas adventistas? Finanças, recursos financeiros, como administrar recursos financeiros. Excelente para os jovens que um dia pretendem entrar em matrimônio segundo as orientações de Deus. Aconselho, leia 2 Coríntios, capítulo 8, e cante do Novenário Adventista, Através de Nós. Esse é o nome da música. Pesquise aí no YouTube, Através de Nós. Deus pode abençoar a sua família e outras mais através da sua família. Sejamos a força da nação com a bênção de Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado por orientações encontradas na Tua Palavra, para que tenhamos condições financeiras de sustentarmos a nossa família e podermos assim abençoar outras famílias também. Rogamos-te, ó Pai, que possamos sempre dar ouvidos à voz do Espírito Santo para cumprir com a Tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.